Gente, hoje a gente vai fazer uma breve revisão, vai ser bem rápido, sobre os processos reprodutivos em plantas, que está lá na página 44 do livro de vocês, que a gente começou a ver esse assunto na sexta-feira passada, tá? Então, na sexta-feira a gente começou a falar sobre esses processos reprodutivos, eu passei algumas videoaulas para vocês. Essas videoaulas, ela envolvia esse assunto, mas como não deu tempo eu fazer, eu tô passando essa videoaula hoje. Eu sei que hoje a aula é bem curta, e a gente tem muita coisa para fazer, mas vamos iniciar, tá? Vou ser bem rápida, ok? Esse assunto tá lá na 44 do livro de vocês que foi passado a semana passada. Então, hoje a gente vai ver as principais características das plantas. Então, as plantas, elas são seres eucarióticas, né? Porque existe uma membrana plasmática que delimita e protege o núcleo dela. As plantas são autotróficas porque elas conseguem produzir seu próprio alimento. Elas realizam o processo de fotossíntese, que é o processo pelo qual elas conseguem produzir seu próprio alimento através da luz do sol, do gás carbônico da água. Além disso, as plantas elas são pluricelulares, que são constituídas por várias células. Elas são seres autotróficas, ou seja, as plantas, elas, como eu falei, conseguem produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Uma outra coisa importante que é a forma de respiração das plantas. As plantas, elas têm respiração, essa respiração delas acontece por meio da presença de oxigênio. Então, as plantas são seres aeróbicos que necessitam de oxigênio para se desenvolver, tá? Além do que, as plantas também, além da respiração, elas fazem também um processo de transpiração. Elas absorvem o oxigênio à noite, liberam o gás carbônico. Durante o dia ela absorve o gás carbônico e à noite libera o oxigênio. E aí vai fazendo essa troca aí durante todo o processo do dia, tá? Então, as plantas têm estômato em suas folhas. Esses estômatos elas utilizam exatamente, são pequenas aberturas que elas, por essas aberturas, elas fazem o processo de troca de gases. Esse processo de troca de gases, ela vai fazer durante, principalmente, dias muito quentes, tá? Porque elas, quando está em época de chuva, esses estômatos, eles perdem água com mais facilidade. Quando não está, elas fecham esses estômatos. Além do que, as plantas têm algumas adaptações, que é exatamente perderem as folhas em épocas de seca, exatamente para evitar a perca de água. A classificação evolutiva das plantas é bem interessante essa classificação, porque todas as plantas elas vão ter todas as mesmas características gerais, mas cada uma delas apresenta características específicas, características de um único grupo. Esses 4 grupos de planta que eu estou mostrando aqui para vocês, elas são classificadas, tá? Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. Cada uma delas possui uma característica específica, sendo que elas são chamadas de criptógamas, que são as briófitas e as pteridófitas. Por que elas são criptógamas? Porque ela tem órgãos reprodutores invisíveis ao olho nu. Já as fanerógamas, elas são as plantas que são a Gimnosperma e a Angiosperma, que são plantas que os órgãos reprodutores, eles são possíveis de ser visualizados, tá? Então, vocês devem lembrar que vocês viram esse assunto lá no 7º ano. Aqui é a forma evolutiva exatamente dessas plantas, onde todos esses 4 grupos de plantas, eles tiveram uma origem comum, que foi as algas verdes ancestrais. E essas algas verdes ancestrais, elas tinham aqui, estruturas como embriões, multicelulares, arquegônios, heterodóides, anterídeos, e aí ela sofreu o processo de evolução, e o segundo grupo de planta que surgiu foram as briófitas. As briófitas, já eu falo sobre ela, mas elas podem só simplesmente chegar a 3 a 5 centímetros de comprimento, certo? São plantas que vivem em ambiente aquático ou com bastante água, então são plantas que necessitam de água para sua sobrevivência. Elas apresentam esporófitos dominantes como vasos condutores, certo? Simplesmente, essas aqui, as briófitas, elas não iam ter ainda esses vasos condutores.
Algum tempo depois, essas plantas elas sofreram modificações e se transformaram nas briófitas. Essas briófitas aqui, tá? Elas tinham essas características aqui, que era a esporófita dominante, começaram a ter vasos condutores, folhas e caule. As briófitas, elas tinham ausência total, tá? Por isso que elas não podiam crescer tanto. Depois das briófitas, vieram as pteridófitas, como já falei, com os vasos condutores, que os representantes são a avenca samambaia. E mais tarde vieram surgir plantas que tinham desenvolvimento de sementes. Essas sementes foi o que facilitou que essas plantas adquirissem o ambiente terrestre. E aí nós temos exatamente as gimnospermas. Os principais representantes é o pinheiro do Paraná e as araucárias. São plantas que já possuem sementes. Só que existe uma diferença das gimnospermas para as angiospermas. As angiospermas, como nós estamos vendo aqui, são as únicas flores que apresentaram essas características, tá? Principalmente o fruto, porque é protegido por sementes. Então, essas plantas aqui, esses dois grupos, são plantas com sementes. E são chamadas de avasculares. O que quer dizer vascular? Tem vasos condutores de seiva. As briófitas, elas são avasculares, porque elas não possuem condutores de seiva. Vamos ver aqui alguns representantes das pteridófitas. Então, nós temos aqui, foram os primeiros seres vasculares. Elas apresentam um tecido de sustentação, possuem raiz, caule e folha. Ou, em alguns casos, elas possuem um cromo, que é um caule que tem o formato de vários nós. Elas dependem da água para sua reprodução. Elas são encontradas na região da Ártica, tropical e na região árida. Os principais representantes são a samambaia avenca e a cavalinha. Então, aqui nós temos alguns desses representantes, certo? Nós temos também as briófitas. Os principais representantes das briófitas são os musgos e as hepáticas. Esses dois seres, musgos e hepáticas, são seres que precisam simplesmente de água para sua sobrevivência. Cerca de 100% de água essas plantas necessitam para se reproduzir. Elas possuem gametas. Esses gametas masculinos são chamados de anterozoide e os gametas femininos são chamados de osfera. Essas duas estruturas reprodutoras, elas são invisíveis a olho nu. Elas também podem ser chamadas de gametófitos, que são as estruturas as quais vão formar o esporófito para gerar uma nova planta, tá? Então, aqui nós temos exatamente o aspecto dessas plantas. Esse aspecto, como eu já falei anteriormente, é de 3 a 5 centímetros. Essa cápsula dele, ele libera esses espólulos. A gente não vê, mas ele cai na água e a água consegue fazer acontecer a reprodução dele. Essa parte aqui, essas estruturas, ela não tem raiz, não tem caule, não tem folha. O que é que essas plantas vão ter? Elas vão ter rizóide ao invés de raiz, elas vão ter cauloide ao invés de caule, elas vão ter filóide ao invés de folha, tá? Então, são plantas que possuem estruturas primitivas que são também chamadas de estruturas falsas. Nós temos o grupo das gimnospermas. Os gimnospermas principais representantes são os pinheiros, a sequoia, gigantes e os ciprestes. Vivem em ambiente temperado, predominam na formação da taiga, né, do bioma taiga, e os primeiros grupos de plantas que vieram surgir estruturas visíveis, como, por isso são chamadas de fanerógrama. Então, a flor dela é visível e a flor dela ela tem um formato desse cone que vocês estão vendo, que é chamado de flor do estróbilo ou cone. O pinhão, que é exatamente essa semente, né, existe a semente maior, como vocês podem ver aqui, que é a semente masculina, e nós temos a semente feminina menor. A semente masculina fica em cima, na copa das árvores, e essas árvores, ao liberar as suas estruturas reprodutoras, conseguem fecundar as flores que ficam na parte de baixo. E com isso acontece a reprodução dessas plantas, formando aí o pinhão, o famoso pinhão que vai dar origem a várias pinhazinhas, que são sementes que vão originar um novo pinheiro. Sendo que essa flor já dá origem diretamente ao fruto. Esse fruto aí é um fruto seco, que não tem nada comestível. Então, por isso que ela também é chamada de plantas com sementes nuas. E o último grupo, que são o grupo das angiospermas, é o mais numeroso que existe no nosso planeta. Todas as plantas que tiverem flores coloridas, vistosas, atrativas, para que aconteça o processo de polinização, são todas elas chamadas de angiospermas.
independentemente do tamanho, do porte de cada uma dessas plantas, elas são todas chamadas de angiospermas, tá? Então, vocês podem observar aqui nessa imagem que nós temos flores de formas diferentes, tá? Flores, cada flor, vocês observam que ela tem um formato diferente, mas o objetivo é que em cada uma dessa flor, no interior dela vai ter os óvulos, tá? Os óvulos dessa planta, e é através da fecundação entre essa flor que vai acontecer o processo de formação de frutos, como vocês podem ver aí no caso desse fruto que nós temos aí, certo? A gente vai falar agora sobre a reprodução desses 4 grupos de planta. Essa reprodução é uma forma muito importante para a gente identificar como essas plantas se reproduzem. Todas elas passam por 2 ciclos reprodutivos. Um ciclo reprodutivo que vai acontecer de forma sexuadamente, onde vai envolver uma planta feminina e uma masculina, ou seja, no caso, vai envolver uma flor, tá? Por quê? Porque a planta em si, o que vai gerar o novo ser é a flor. Então, essa flor, ela tem uma hastezinha, que é o pólen, que é a parte masculina. E na parte do interior dela, que é essa estrutura aqui, que vocês podem ver, é onde vai estar o ovário dessa flor, que é a parte feminina. Os insetos, quando fazem a polinização, mexendo aqui nesse pólen, ele faz com que esse pólen penetre numa haste que a flor tem, tá? E ao penetrar nessa haste, ela vai entrar exatamente e vai fecundar a osfera, que é a parte reprodutiva da flor. Então, as flores que têm a reprodução sexuada, no caso aí, as angiospermas e gimnosperma, essas plantas que vão ter essa forma de reprodução, vai acontecer. Sendo que essa primeira reprodução aqui acontece mais com as angiospermas, tá? Que são plantas que têm flores atrativas. O pinheiro do Paraná, que é o representante das gimnospermas, elas não têm flor atrativas, que é aquele pinhão seco lá que a gente viu. Uma outra forma de reprodução também das angiospermas é também da forma assexuada. A assexuada, nós temos aqui um exemplo da cana-de-açúcar. Eu posso cortar um cômo dessa cana-de-açúcar, né? E plantar. E através de brotamento vai acontecer o processo de reprodução dessa planta de forma assexuada, onde um broto, uma parte dessa planta, como vocês podem ver aqui, é o que vai conseguir gerar. Então, isso vai acontecer na cana-de-açúcar, isso vai acontecer nas roseiras e em outras plantas que têm essa forma de reprodução, tá? Então, algumas plantas só são sexuadas, outras são assexuadas ou ambas as partes, tá? As briófitas, como a gente já falou, elas vão ter a forma de reprodução sexuada, onde vai sim também ter estruturas que são os gametófitos, tá? Que podem também ter os anterozoides e a osfera, nesse caso, quando a reprodução é sexuada. Se for assexuada, simplesmente vocês vão observar aqui, ó, que dessa própria planta já vai ser gerada outra, tá? E aí vocês podem verificar. Tem lá no livro de vocês também todas essas formas de reprodução, que eu acredito que vocês já devem ter visto, tá? Começando lá da página 53, onde tem o ciclo reprodutivo das briófitas. Na página 54, que é o ciclo reprodutivo dessas aqui, que eu vou falar agora, que é das pteridófitas. E aí segue todos os ciclos reprodutivos que vocês têm lá no livro de vocês. As pteridófitas, a reprodução dela vai depender da água para acontecer. Lembrando que as briófitas anteriormente, elas dependem 100% da água. Já as pteridófitas, elas vão ter uma necessidade aí de cerca de 50% de água. Por quê? Porque são plantas que já possuem os vasos condutores e aí elas têm uma forma mais facilitada de se reproduzirem. Eu gostaria que vocês observassem bem aqui. Nessa folha tem uma estrutura negrinha, meio roxinha. Essa estrutura é chamada de soro. Esse soro, quando a água cai sobre ele, ele amadurece, ele cai, solta um pozinho. E esse pozinho no solo vai começar a liberação de esporos. Esses esporos vão ser misturados no solo e vai acontecer a formação do esporo germinativo, depois do protálogametófito, até vir gerar um protálogametófito que vai originar as estruturas tanto feminina quanto masculina. Aqui já pode ser gerada uma nova planta ou pode existir estruturas femininas
como vocês estão vendo aqui, e masculinas, que vão se unir para formar o prótalo do embrião. Pode ter duas formas de reprodução, tá? E nas gimnospermas que vocês têm aí no livro de vocês, na página 58, se eu não estiver enganada, tá? 56, tá? Então, aí nós temos a reprodução. Lembra que eu falei que existiam pinhas femininas e masculinas e que algumas ficavam superior e outras embaixo? Então, aqui vocês estão vendo. Aqui vocês estão vendo as pinhas masculinas que sempre ficam na parte superior e as pinhas femininas que ficam na parte da copa, que é nessa parte aqui. Então, o grão de pólen dessa flor cai sobre as outras, como vocês estão vendo aqui nesse esquema, e ao cair, ele automaticamente já vai fecundar. E essa nova flor que está embaixo, ela vai formar aí, através do tubo polínico, que foi a estrutura que fez com que tudo hoje existisse da forma que nós temos. Ele vai fecundar essa semente, e essa semente, cada sementezinha que vai cair aqui dessa pinha, ela vai dar origem a uma nova planta, certo? E por fim, nós temos o ciclo reprodutivo das angiospermas. Vocês podem observar lá na página 58 do livro de vocês, que vocês já devem ter feito até a atividade, mas vamos lá. Aqui vocês podem observar, nós temos ginoceu, que é a parte feminina, e essa parte de cima, que é o androceu, que é a parte masculina, tá? Então, aqui nós temos essa setinha indicando aqui, que dentro desse ginoceu vai ter essa estrutura aqui, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo. Aqui vai ter a parte principal que eu quero que vocês entendam, que é o ovário. E dentro do ovário vai ter os óvulos da planta. Vai ter esse tubo aqui polínico, que vai dar origem bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, da planta, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Esse grão de pólen que tá aqui, ó, na hastezinha, né? No filetezinho aqui da flor, ele vai cair, ele vai se dispersar, pode acontecer essa dispersão pelo vento, pela água e pelos animais, certo? Então, o que é que vai acontecer? Esse grão de pólen, ele vai cair dentro desse tubo e vai chegar até o óvulo. Ao chegar no óvulo, ele vai fecundar esse óvulo e esse óvulo, ele vai começar a se reproduzir. Então, essa osfera aqui, ela vai possuir essas células haploide, essas células haploide vão se dividir, e ao se dividir dentro desse ovário aqui, vai começar a acontecer a formação do embrião. Esse embrião, ele tá lá, nós vamos ter exatamente esse embrião. Esse embrião é o que vai dar origem ao fruto, tá? Esse embrião, ele fica lá dentro, no caso do feijão, ele vai estar presente dentro da semente. No caso, quando não forma o feijão, forma outra fruta, como vamos dizer manga, vai formar o caroço da manga, tá? Esse embrião é o que vai formar o caroço da manga. E esse caroço aí é o que vai ter a capacidade de germinar. Então, vocês veem que as angiospermas, elas têm a semente dela é protegida por um fruto. Esse fruto é o comestível, né? Se você fala da melancia, tem a parte carnosa, a laranja tem a parte carnosa, certo? Mas também tem frutos secos, como o feijão. Ele tem uma base seca que protege, de certa forma, também a semente até acontecer a sua germinação. E aí, por fim, vocês estão vendo aqui onde está acontecendo todo o processo de germinação, tá? Por hoje é só, vamos à atividade.